Olá, muito boa tarde para você. Esses são os principais destaques do Jornal Anhanguera, primeira edição desta terça-feira, 28 de maio. A polícia ainda procura por 12 detentos que fugiram ontem do presídio de Cristalina. Denúncia anônima leva a polícia a ponto de venda de drogas dentro de barbearia em Lusiânia. 4 homens foram presos. Denúncias de lavagem de dinheiro contra Marconi Perillo devem ser julgadas hoje. Na Semana da Conciliação, a Justiça promove diálogo entre patrões e empregados. Maio Vermelho, você vai saber como evitar o câncer de boca, doença responsável por milhares de mortes no mundo. E você vai ver ainda como estão as gêmeas siamesas que passaram por uma cirurgia de separação. O Jornal Anhanguera, primeira edição, está começando. Olá, muito boa tarde para você. A polícia ainda procura por 12 detentos que fugiram do presídio de Cristalina na tarde de ontem. Segundo a polícia, eles cavaram um túnel que deu acesso a uma obra num terreno que fica nos fundos da unidade prisional. Toda a fuga foi registrada por celulares e as imagens são impressionantes. Esses vídeos que circulam pela internet mostram o momento exato da fuga. Os presos pulam com facilidade o muro e o portão de um terreno que fica ao lado da unidade prisional de Cristalina. Neste outro trecho do vídeo, é possível ver que um carro escuro aguardava alguns dos fugitivos na rua do presídio. Eles entram no veículo enquanto outros detentos fogem a pé. E para chegar nesse terreno de onde fugiram, segundo autoridades de segurança do município, os presos cavaram esse buraco. Essa fuga aconteceu na tarde dessa segunda-feira. Ao todo, 18 detentos conseguiram escapar. A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás disse que imediatamente após a fuga, forças policiais iniciaram uma varredura na região. Tanto que poucas horas depois, 5 detentos foram recapturados. Os detentos já foram reconduzidos ao presídio. Agora, as buscas pelos outros 13 fugitivos continuam. Em nota, a DGAP disse ainda que procedimentos internos foram abertos para verificar o que de fato aconteceu e que uma sindicância será instaurada para apurar as responsabilidades da fuga desses detentos. E nós vamos ver agora um vídeo gravado pelo Silvano Leite. Ele é secretário municipal de segurança e mostrou por onde os presos conseguiram passar. Aqui é o fundo do presídio, né? Toda essa área aqui. Daqui até a parede da cozinha dá uns 2 metros. Aqui dá acesso a uns 3 metros da cela. E ali está o buraco, ó, onde eles saíram. Certo? Ó, tanto de material de construção, que aqui é um local que serve de depósito para materiais de construção. Daqui foi feito aquele prédio lá, muro lá em cima com concertina. Agradecer o pessoal da obra aqui. Eles estavam trabalhando aqui, né? Só estava trabalhando, escutou o movimento ali, né? Aí o pessoal estava trabalhando, não tá filmando o show, o pessoal estava trabalhando, viu que estava fazendo um barulho, eles correram para a rua. Então olha aqui, da onde a pessoa estava aqui, ó. A caçamba, o carro estava lá embaixo. Lá, aqui, o carro estava aqui, ó. Esperando para a fuga, sentido Cristalina Velha. E olha só a criatividade dos bandidos aqui em Lusiânia. A polícia descobriu um ponto de drogas que funcionava dentro de uma barbearia no setor Presidente Kennedy. 4 homens foram presos. Alex Fernando Gomes da Silva, Wesley da Cruz Carvalho, Tiago Roberto da Costa e Márcio Luiz da Silva foram presos depois que a polícia recebeu uma denúncia de tráfico de drogas nesta barbearia. Segundo a polícia, o estabelecimento, que fica no setor Presidente Kennedy, era usado como fachada para disfarçar um ponto de vendas de drogas. Em uma busca no local, os policiais também encontraram nos fundos do imóvel um laboratório para refino de cocaína. Foram apreendidas porções de maconha, haxixe e selos de LSD. Os suspeitos devem responder por formação de quadrilha e tráfico de drogas. E a Justiça Federal rejeitou a denúncia feita pelo Ministério Público Federal na Operação Decantação 1, que desde 2016 investigava possíveis irregularidades na Saneago. 38 pessoas estavam sendo investigadas.
O juiz federal Rafael Ângelo Slomp aponta a falta de provas na denúncia apresentada pelos procuradores contra os servidores da Saneago. Ainda de acordo com o juiz, a denúncia é genérica, o que limita a defesa dos acusados. Afirma também que a denúncia apresentada não é clara sobre possíveis fraudes em licitações. O juiz escreveu: ainda que os processos licitatórios não sejam os mais adequados, não podem, por si só, configurar fraude, e que uma boa peça processual deve expor com clareza o que, quem, como, quando, onde e por quê. O juiz concluiu que a denúncia apresentada pelos procuradores muito mais confunde do que explica. Nós entramos em contato com o Ministério Público Federal, mas não tivemos resposta. Para o Jornal Popular, o Ministério Público Federal disse por meio da assessoria de imprensa que não vai se manifestar sobre a decisão. O MPF pode recorrer ou apresentar nova denúncia. E a polícia prendeu 4 pessoas na GO 184, perto de Jataí, no sudoeste do estado. Os homens estavam transportando 2 tratores roubados de uma fazenda na zona rural de Camapuã, no estado de Mato Grosso do Sul. Os tratores tiveram o teto cortado para caber dentro da carreta e serem transportados cobertos pela lona. O caminhão foi parado na GO 184 pela Polícia Militar, que confirmou que as máquinas agrícolas haviam sido roubadas na madrugada desta segunda-feira. Já foi localizado na cidade de Camapuã um indivíduo que se tratava da vítima. De acordo com ele, 6 indivíduos invadiram a fazenda, todos eles encapuzados, renderam o caseiro, todos os seus familiares e 2 empreiteiros que também prestavam serviço até aquela fazenda e roubaram esses 2 tratores. Esse outro veículo também foi apreendido na rodovia. De acordo com a polícia, o carro fazia escolta do caminhão. Ao todo, 4 pessoas foram presas. Os 4 homens vão responder por roubo qualificado, podendo pegar até 10 anos de prisão. Por enquanto, eles devem permanecer na unidade prisional aqui de Jataí, aguardando decisão judicial sobre a transferência deles para o estado de Mato Grosso do Sul. E você pode participar aqui do nosso Jornal Anhanguera mandando a sua mensagem, a sua sugestão de reportagem para o nosso WhatsApp, que é o 984424000. E veja a seguir, Maio Vermelho, você vai saber como prevenir o câncer de boca. E ainda, a Justiça realiza a Semana da Conciliação. Voltamos logo depois dos comerciais. O Jornal Anhanguera de volta e nós estamos no Maio Vermelho, que é o mês da conscientização do câncer de boca. É uma doença que muita gente, às vezes, confunde com uma simples ferida e isso acaba atrapalhando o tratamento. Hoje nós vamos conversar sobre esse assunto com a doutora Thaís da Silva Teixeira, que é cirurgião dentista, está aqui comigo. Boa tarde, doutora. Boa tarde, telespectadores. Thaís, a gente tem exatamente um mês de conscientização desse câncer de boca, porque muita gente desconhece essa doença. Você poderia começar falando um pouquinho para a gente quais são os sintomas, os sinais? O Maio Vermelho surgiu da necessidade da gente abordar esse assunto, porque já é um problema de saúde pública no Brasil. Então, a cada ano a gente vê que novos casos é totalmente crescente, né? Então, ano passado os últimos dados do INCA foram 14.700 novos casos, né? E desses casos, 5.401 vieram a óbito. Então, por esses casos de óbito, é altamente preocupante. É uma doença grave, né? Grave, é um câncer, como qualquer outro, né? Uma neoplasia maligna e que leva ao óbito. Então, o Maio Vermelho, ele vem para a gente debater, conscientizar, orientar, né, a população quanto aos sinais e sintomas e, mais do que isso, os fatores de risco. E quais seriam esses sinais, então? Então, antes de ser propriamente dito o câncer, né, ser instaurado, eles já foi outras lesões. Por exemplo, a leucoplasia, que na maioria das vezes, né, ela apresenta, né, como uma lesão que ela é esbranquiçada. Uma eritroplasia, que é uma lesão que ela é avermelhada. A quelite actínica, que dá em lábio inferior e lábio superior. E para quem está em casa entender, a pessoa pode perceber isso primeiro como uma pequena ferida na boca, algo que está incomodando? Sim, exatamente. Igual em relação ao câncer de lábio.
que é o mais visível, né? Porque às vezes a boca apresenta as localidades que fica difícil visualização para o paciente ver que está acontecendo ali uma ferida, uma lesão, né? Porque nem sempre ela vai doer. Então, quando não dói, né, o paciente acaba que às vezes não percebe e ali ela está se proliferando, né? Então, a mancha branca, a mancha vermelha, no lábio começa com um ressecamento, que às vezes a pessoa acha que é o clima, né? Então, tem que ficar de olho nesses sutis sintomas e sinais que apresentam. Nesse caso, procurar que tipo de profissional? Normalmente o estomatologista, que é o cirurgião dentista, que é responsável pelo diagnóstico dessas lesões bucais, né? Então, a odontologia ela nós temos várias áreas, né, extensas, e a estomatologia é o que trata, né, dessas lesões, é o que diagnostica, na verdade. Como é um assunto ainda que gera muitas dúvidas, a gente vai deixar aberto aí para quem estiver em casa, quiser mandar alguma pergunta, alguma dúvida, às vezes tem aquela feridinha na boca, não sabe o que é. Então o pessoal pode mandar uma pergunta aqui para a gente pelo nosso WhatsApp, 98442-4000, para tirar essas dúvidas aí. Ok, e um fator assim, importante em relação aos fatores de risco, né, do câncer de boca, o fumo é o grande vilão do câncer de boca, o álcool. Então, ainda quando o paciente ele concilia o cigarro e o álcool, ele tem 150 vezes mais propensão de desenvolver um câncer de boca. Então, a falta de proteção no lábio, né, que a gente... trabalhadores que estão expostos à radiação solar, né, intensa, sem a proteção labial, isso é muito importante a gente frisar nesse ponto. E à medida que a sociedade passa por mudanças comportamentais, acaba que surgem novos fatores de risco. Hoje, por exemplo, o tabaco em cachimbo de água, que é o famoso narguilé, né, que a juventude aprecia bastante, já é considerado um fator de risco para o câncer de boca, né? Então, preocupante. Tanto o câncer de boca, de laringe e de faringe, são dados científicos. Tá certo, aí eu vou pedir para você continuar aqui. No próximo bloco a gente volta então a falar sobre esse assunto. Tá certo. E as denúncias de Caixa 2 e lavagem de dinheiro contra o ex-governador Marconi Perillo e o ex-presidente da antiga AGETOP, Jaime Rincon, devem ser julgadas pela Justiça Eleitoral. O juiz federal Leão Aparecido Alves determinou o envio do processo para a Zona Eleitoral de Goiânia e atende a um pedido feito por Jaime Rincon. O processo corria na Justiça Comum, mas o juiz argumentou que quando há ligações entre crimes eleitorais e não eleitorais, o julgamento será realizado pela Justiça Eleitoral. Na mesma decisão, a manifestação do Ministério Público Federal foi contrária ao pedido feito por Rincon. Marconi Perillo e Jaime Rincon foram presos no ano passado. Os dois estariam envolvidos num esquema que pode ter recebido 12 milhões de reais em propinas da Odebrecht para as campanhas eleitorais de 2010 e 2014. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás disse que ainda não recebeu o processo. O advogado de Marconi Perillo disse que a decisão já era esperada e cumpriu o que é determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O advogado de Jaime Rincon não se posicionou sobre a decisão. E o uso da tecnologia na fiscalização do dinheiro público foi debatido pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O evento teve a participação do governador Ronaldo Caiado e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. O evento, promovido pelo TCM, encerrou uma série de 6 encontros regionais que discutiram a eficiência na gestão pública. Utilizar aquilo que a tecnologia nos permite e fazer um trabalho de fiscalização no momento que está acontecendo a despesa. Se não deixar demorar 2, 3 anos depois que a despesa for realizada, fica mais difícil para você fazer esse controle. E isso vai fazer um trabalho preventivo e, por outro lado, também vamos evitar que haja desvio e desperdício de dinheiro público. Mais de 1.200 pessoas participaram do evento, entre estudantes, servidores públicos, prefeitos e o governador Ronaldo Caiado. A Procuradora-Geral da República foi convidada para dar uma palestra sobre a importância que o Ministério Público e os tribunais de contas têm no combate à corrupção. A população não tem clareza se a dificuldade de acessar um serviço público ou o problema da qualidade desse serviço decorre de corrupção
ou decorre de ineficiência? É uma pauta que confunde uma com a outra, que alimenta uma a outra. E nós temos visto avanços muito importantes nos últimos anos no Brasil, devido sobretudo ao trabalho dos tribunais de contas e do Ministério Público no enfrentamento da corrupção. E na Semana Nacional de Conciliação, a Justiça do Trabalho faz um mutirão para tentar acordos amigáveis entre patrão e empregados. O diálogo, é claro, sempre dá resultado. No Tribunal Regional do Trabalho, um dos assuntos em jogo hoje, nessa mesa de conciliação, era o destino de 51 ex-funcionários de um banco. Os trabalhadores, por meio de uma ação coletiva, querem receber os pagamentos referentes ao auxílio alimentação. O valor total dos processos é de R$ 2.450.000. A disputa judicial começou em 2008, mas hoje, depois de muita negociação, saiu o acordo. As ações judiciais, elas demoram, elas têm um tempo maior, né? Mas com a conciliação, esse tempo é reduzido de forma drástica. A gente não sai com uma sensação de que uma parte perdeu, porque elas entraram numa composição, num acordo. Então sai todo mundo mais satisfeito, com certeza. Só neste ano, 13.058 novas ações trabalhistas já foram registradas no TRT. Ao todo, são 21.300 processos na fila, aguardando audiência e julgamento em primeira instância. Na segunda instância, existem outros 5.000 processos pendentes. Durante a Semana Nacional de Conciliação, 400 audiências serão realizadas aqui na Justiça do Trabalho do DF. São encontros que já foram agendados anteriormente. A ideia do mutirão é agilizar a tramitação dos processos com acordos ou soluções amigáveis entre empregadores e trabalhadores. As partes que tiverem interesse em fazer um acordo só precisam fazer o pedido no próprio Tribunal Regional do Trabalho. Numa mesa de negociação, nós vamos conseguir verificar quais são os interesses, o que é devido e conseguir construir com partes e advogados a melhor decisão. Então, a participação delas faz com que o acordo seja efetivo, seja cumprido. Um acordo construído é sempre o melhor caminho. Entre as principais ações em disputa estão os pagamentos de verbas rescisórias, reversão de demissão por justa causa e ações coletivas entre empresas e sindicatos. Casos como o da Graciele, que entrou com uma ação na justiça contra a ex-patroa. Ela reclama que a antiga empregadora fez uma dívida em seu nome e não pagou. O resultado é que a doméstica ficou com um nome sujo na praça por alguns meses, até resolver o mal-entendido. O pedido da defesa foi de R$ 27.000 de indenização. A ex-patroa concordou em pagar tudo. Demorou, mas que eu vou receber agora, né? Vai me ajudar a colocar minhas filhas na faculdade. Não vai pagar tudo, mas assim, vai ajudar numa boa parte. Veio em boa hora. A Semana da Conciliação termina nesta sexta-feira. E você pode comentar as nossas reportagens e ainda enviar sugestões pelo nosso WhatsApp 984424000. E veja a seguir as alterações no trânsito de Lusiânia para a realização da Festa do Divino e ainda a importância de uma alimentação saudável para os cuidados com a pele. Nós voltamos logo depois dos comerciais.